Olá pessoal, sou o professor William. Vamos aí para a nossa 15ª aula, ainda falando sobre resolução de problemas. Essas atividades aqui a gente vai trabalhar mais com o conceito de permutação. Então vamos lá. Problema 50, tá? De quantas formas podemos preencher um cartão da loteria esportiva com um único prognóstico duplo e todos os outros simples, tá? Bom, para resolver essa questão, você tem que ter o mínimo, né, de conhecimento do que é a loteria esportiva. Tá? E exclusivamente aí essa loteria que eu coloquei até a imagem aqui do lado, que é uma loteria lá que surgiu na década de 70 e de 80, tá? Onde você tinha aqui, ó, o nome dos jogos, né, dos times, né, que iam jogar um contra o outro. Por exemplo, primeiro aparece Flamengo aqui e o Fluminense. Então quer dizer que ia existir, né, naquele momento em que surgiu essa cartelinha, o jogo entre Flamengo e Fluminense. E aí você ia optar, né, para escolher aqui, palpitar se o Flamengo vai ganhar, ou se o Fluminense vai ganhar, ou se ia empatar esse jogo. Tá? Você ia dar um palpite, ia dar um prognóstico. E o exemplo aqui, ele quer que um seja duplo. Apenas um seja duplo. E esse ser duplo, né, significa que você pode falar, por exemplo, que o Flamengo pode ganhar ou o jogo pode empatar. Ou você pode falar que o Flamengo vai ganhar e você também pode falar que o Fluminense vai ganhar também. Tá? Você pode fazer essas duas escolhas. Tá? Bom, são 13 jogos, tá? 13 jogos, e em cada jogo você pode falar que ou um time ganha, ou o outro ganha, ou o jogo empata. Bacana. Então vamos lá. Ó, pegando aqui essas tabelinhas, né? Eu chamei aqui de A até M, eu criei 13 conjuntos, onde cada conjunto vai representar o time, o empate do jogo e o outro time, tá? Isso aqui são vitórias, ó. Time 2 vai ganhar, time 1 pode ganhar ou o jogo empata. Isso aqui para os 13 conjuntos. Tá? Então, como funciona o prognóstico duplo? Tá? Prognóstico, ele é o resultado de um processo. Né? Nesse caso, é o resultado da partida. É o palpite, tá bom? E ele é dado por essa tabelinha aqui. Ó. Por exemplo, A cartesiano A, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, vou aplicar o produto cartesiano nesse conjunto. Então, os elementos do conjunto A é o time 1 ganhar, o jogo empatar ou o time aqui 2 ganhar. Tá? Beleza. Aí quando você aplica o produto cartesiano, você tem essas duplas. Tá? E o que elas representam aqui? Né? Elas representam... Tá? Essas coisas do meio aqui não faz sentido, então a gente descarta elas. Bom, mas aí você percebe o seguinte, quando você fala, por exemplo, que o time 1 vai ganhar e o time 2 vai ganhar, né? É um palpite muito bom. Beleza, mas aqui você tem a opção também de falar que pode empatar e pode ganhar, que é a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Essa tabela aqui é simétrica, tá? Assim como a gente já resolveu alguns problemas como esse daqui, existem alguns casos em que você aplica o produto cartesiano nesses conjuntos e a tabela fica dessa forma, fica simétrica. E lá um pouquinho mais na frente, quando a gente for trabalhar permutação composta, vocês vão ver que é exatamente o caso da permutação composta. Tá? Isso aqui a gente fez uma permutação, mas existe uma repetição. Tá? E essa repetição a gente tem que tirar. Nesse caso aqui é bem simples, porque o conjunto só tem 3 elementos. Né? Então a gente tira, ou escolhe, na verdade, ou a parte de cima ou a parte de baixo. Tá? Sendo assim, só tem 3 possibilidades, tá? Para cada partida. Ou você fala que o time 1 ganha e ele empata, o jogo empata, ou você fala que os dois times, né, um ganha ou o outro ganha, ou você fala que dá empate e o outro time ganha.
tá? Exatamente isso que pode acontecer. Então, 3 possibilidades aí para você palpitar de forma dupla em uma partida, tá bom? Ou seja, apenas no conjunto A. Bom, mas a gente tem 13 conjuntos. Então, você teria que fazer essa análise nos 13 conjuntos. Mas seria da mesma forma, tá? Seria exatamente da mesma forma. Então, ó, após as devidas considerações, né, após essa análise que fizemos, temos que há 3 formas de se permutar esses prognósticos, né, esses palpites em cada jogo. Portanto, podemos determinar um conjunto P, tá, cujos elementos são exatamente duplas que representam esses prognósticos, tá? Sendo assim, a cardinalidade de P é exatamente 13 vezes 3, tá? Porque são 13 times, 13 partidas. E cada uma delas você pode fazer 3 prognósticos. Então, se a gente cria um conjunto P, por exemplo, que vai contemplar todas essas possibilidades de palpites duplo, né, de prognósticos duplo, então a cardinalidade desse conjunto P é necessariamente 13 vezes 3, ou seja, 39, tá? Tudo. Essa é a primeira fase. Então, nosso prognóstico duplo é isso. Show de bola? Maravilha. Prognóstico simples, tá? O prognóstico simples, talvez ele esteja um pouco mais trabalhado, mas talvez seja até mais fácil de entender. Ó, resultado unitário de um processo ou partida, tá? Então agora você só pode fazer uma escolha, um palpite por partida, tudo bem? E não mais 2. Ó, escolhido o prognóstico duplo, a gente já fez aquela escolha, temos apenas 12 jogos para dar palpite em seus resultados. Sendo que agora devemos escolher apenas um resultado entre 3 para cada jogo, tá? Claramente distintos, né? Não pode aí ter coisas iguais, a gente já viu isso na tabela. Tá bom? E perceba que é apenas 12, uma vez que a gente já escolheu o palpite duplo, tá? Então note que cada pessoa pode pensar em sequências diferentes nesses 12 palpites, tá? Logo, podemos representar esses por sequências de 12 termos. São as nossas chamadas 12 uplas, tá bom? Sendo que cada termo é exatamente o palpite feito para cada partida restante, tá? Então, uma pessoa ela pode fazer esses palpites unitários de 12 formas diferentes, tá? Ela pode fazer outra também, tá? E é sempre gerando uma sequência aí de 12 elementos, porque são 12 palpites. Afinal, você ainda tem 12 partidas para palpitar. E é obrigatório que você palpite, tá? Você não pode deixar a cartela sem dar palpite. Bom, com isso, supondo que o prognóstico duplo foi feito no conjunto A, tá? Vamos supor que já foi feito aqui em cima, ó, para ficar mais clara a ideia, mas poderia ser em qualquer outro, tá bom? O conjunto que determinará essas 12 uplas, né, essas sequências que nós queremos, pode ser definido pelo produto cartesiano dos conjuntos que a gente não fez o palpite duplo, tá? Ou seja, B cartesiano C, cartesiano D, cartesiano E, até chegar no M. E aí, quando você faz esse produto cartesiano nesses 12 conjuntos, você gera um conjunto maior, resultante desse produto cartesiano. Os elementos desse conjunto, ele é exatamente sequências, na verdade, de 12 termos, tá bom? Que é exatamente o que a gente está querendo, tá? Então, portanto, cada sequência desse conjunto, tá? Cada elemento desse conjunto, que será nossas sequências de 12 elementos, vai representar as possíveis sequências que um jogador pode fazer de maneira simples, tá? Tudo bem? Bacana. Bom, então a cardinalidade desse conjunto é exatamente igual à quantidade de 12 uplas que representa os palpites simples. Logo, pelo princípio fundamental da contagem parte A, né, temos que a cardinalidade desse conjunto é basicamente a gente multiplicar a cardinalidade de cada conjunto que formou
esse conjunto resultante aí do produto cartesiano. Cada um tem apenas 3 elementos, que são esses daqui, ó, que está na cartela. Tá? Então, 12, né? Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso 12 vezes. Ou seja, é 3 elevado a 12 palpites distintos. Tá bom? E é exatamente a quantidade de sequência de 12 elementos que a gente vai ter. Bacana? Legal. E aí, finalizando, ó, perceba que como o enunciado quer saber a quantidade de formas, tá? Ou sequências possíveis de se fazer um prognóstico duplo ou um palpite duplo e o restante unitário, então, na verdade, essa sequência são 14 uplas. São sequências de 14 elementos, onde o palpite duplo é 2 e o palpite unitário é uma sequência de 12. Então, quando você junta essas duas sequências, você forma uma sequência maior de 14 elementos. Tá? Tudo bem? Derivada da composição entre as duplas e das 12 uplas aqui. Tá? Essas sequências são elementos do conjunto. Aí a gente pode pensar aqui, ó. Esse conjunto P, ele era o conjunto que tinha todos os palpites duplos. Esse conjunto aqui, entre parênteses, é o conjunto que tem elementos, que são 12 uplas, que está representando os palpites unitários. Tá? Então, quando você faz o produto cartesiano entre essas duas coisas, você vai gerar um conjunto ainda maior, só que agora cada elemento desse conjunto vão ser formados por 14 uplas, né? São sequências de 14 termos. Tá bom? E a cardinalidade desse conjunto, é exatamente o que a gente está querendo. Tá? Exatamente o que a gente está querendo. É essa sequência maior que vai representar o palpite duplo junto com o palpite simples. Tá bom? Ou seja, pelo lema 1, né? Porque a gente tem aqui apenas dois conjuntos agora, ó, que é apenas o P e esse parênteses aqui. Então, pelo lema 1, para calcular essa cardinalidade aqui, basta a gente multiplicar a cardinalidade desse maior aqui, que está entre parênteses, vezes a cardinalidade do P. O P era 3 vezes 13, né? Era 39, a gente viu lá no começo. Então, já coloquei aqui, ó, como 3 vezes 13, ao invés de colocar 39. Por quê, né? Para a gente chegar exatamente na resposta aí que está sendo falada lá no livro. Tá? Ele está dando no formato de potência a solução. Então, veja, isso aqui é 39, ó, 3 vezes 13. Quando você multiplica esse 3 com o 3 elevado a 12 aqui, que são os palpites unitários, isso fica 3 elevado à 13ª posição. Expoente, na verdade, tá? 3 elevado à 13ª potência. Tá? E isso vezes 13. Então, essa é a quantidade exata de sequências de 14 elementos que irão representar todas as maneiras de se fazer um palpite duplo e um palpite unitário. O restante, na verdade, palpites unitários. Show? Bacana. Então, vamos para o próximo problema. Uma peça, para ser fabricada, deve passar por 7 máquinas, sendo que a operação de cada máquina independe das outras. Tá? De quantas formas as máquinas podem ser dispostas para montar a peça? Então, assim, para fabricar alguma coisa, você precisa de 7 máquinas. Mas elas não necessariamente precisam estar interligadas. Uma não depende do trabalho da outra. Então, se você vai trocar as posições dessas máquinas, né? De quantas formas a gente pode dispor, ou seja, manusear a posição dessas máquinas em um determinado lugar para montar essa peça. Bom, se a operação não depende, né, dessa movimentação, então a gente pode permutar as posições dessas máquinas, ou seja, isso aqui é uma permutação de 7 elementos. Tá? É um caso bem tranquilo aí de permutação. Então a resposta é basicamente isso. É um arranjo de 7 elementos tomado seta 7. Isso nada mais é do que uma permutação simples. A gente já viu que permutação é um caso particular de arranjo simples, tá?
Então é basicamente 7 fatorial, que vai dar 5.040 fórmulas. Tá? Maneiras de você permutar ou dispor aí as posições dessa máquina em uma determinada fábrica, sendo que essas posições não vai alterar em nada aí na montagem ou na fabricação dessas peças aí. Tá? Bem tranquilo esse problema. Problema 53. Quantos anagramas da palavra filtro começam por consoantes? Tá? Então aqui, ó, resolução. Bom, eu trouxe desse jeitinho aqui bacana para vocês, porque aqui eu quero mostrar para vocês que aquele jeitinho que vocês veem por aí, né, de usar as possibilidades, usando esses tracejados, ele tem, de certa maneira, uma facilidade para você abordar problemas de permutação. Tá? Tem, de certa maneira, seu significadinho ali. Ou, na verdade, a sua forma de facilitar o problema. Tá? Mas é interessante que a gente saiba o contexto da coisa. O que está acontecendo ali de verdade. Tá? Então, resolução. Ó, supondo n, tá? Um numeral que represente a quantidade e observando que esses anagramas têm estruturas específicas, tem-se que. Tá? Então, assim, eu estou supondo um valor aqui, n, para representar essa quantidade de anagramas, tá? Para não ficar meio sem significado na hora que a gente for usar, fazer a conta. Bom, palavra filtro, a gente vai observar que só tem exatamente 4 consoantes, F, L, T e R. Então, perceba que os nossos anagramas ele vai começar com essas letras, tá? Então, existe quatro estruturas específicas para esses tipos de anagrama. 4. E aí, os elementos que sobram, né, você percebe que são 6 letras. Então, os elementos que sobram para serem permutados são 5 elementos. Sendo assim, é uma permutação de 5. Tá? Ó, permutação de 5 mais permutação de 5 mais permutação de 5 mais permutação de 5. Isso é uma soma de parcelas iguais. Tá? Então, se eu tenho 4 parcelas iguais em uma soma, eu posso fazer uma multiplicação. Ó, então, esse número n, que vai representar a quantidade de anagramas desejado nessas condições, é basicamente 4 vezes 5 fatorial, que vai dar 480 anagramas. Tá bom? Super tranquilo. Bom, problema 54. Quantas palavras distintas podemos formar com a palavra Pernambuco? Quantas começam com a sílaba per? Tá? Então vamos lá. Resolução. Resolução. Supondo 2 numerais, m e n, para representar essas quantidades e observando que essas palavras têm estruturas específicas. É o mesmo padrão, né, que a gente usou na última resolução aí. Veja, estou supondo m para representar a primeira solução aqui, ó, tá? Que são aí as palavras distintas ou os anagramas, né, da palavra Pernambuco. Então, assim, a gente vai permutar esses elementos, que são as letras da palavra Pernambuco, em ordem, né? Vai começar a permutar isso aqui. Então, permutação de 10 elementos é 10 fatorial. A resposta está aqui. Então, o nosso valor m representa 3.628.800 formas, tá? Ou anagramas ou palavras distintas que podemos formar usando a palavra Pernambuco. Tá? Perceba aqui, ó, que não há, né, nenhuma palavra com repetição. Nenhuma palavra não, nenhuma letra com repetição. Tá? Que seria um caso particular aí que vai virar, né, um pouquinho mais para frente a gente vai trabalhar o conceito de permutação composta. Tá? Bom, a segunda pergunta é: quantos começam com a palavra, com a sílaba per, né? Per. Então a gente já trava essa sílaba na frente, no começo, tá? E travando essa no começo, é basicamente contar o que sobra. O que sobra ali para ser permutado é exatamente 7 posições. Então quer dizer que vai existir 7 elementos ali, que são as outras letras que faltaram, para serem permutadas, tá?
Então, isso aqui é basicamente permutação de 7 elementos, que vai dar 5.040 formas. Super tranquilo essa questão aí de anagrama, tá? Nada muito assim de outro mundo, tá bom? Bom, problema 55. Quantos anagramas da palavra pastel começam e terminam por consoantes? Tá? Então, ó, como resolução, eu trago para vocês o seguinte. Supondo um numeral n, para representar essa quantidade nossa aí, tá? E observando que os anagramas da palavra pastel têm estruturas específicas, porque tem restrições lá, né? Foi falado as restrições. Ele deve começar com consoantes e a última também tem consoante. Então existe uma restrição. Se existe restrição, tem estrutura específica para nossos anagramas. Tá bom? Então aqui eu fiz todas aqui, porque aí sim eu quero mostrar para vocês que vale aquela questão das possibilidades que a gente costuma pensar, né? E multiplicar as possibilidades e chegar mais facilmente no valor, tá? Então veja, para a letra P, você tem 3 possibilidades, tá? Você tem o P associado com o T, com o S e com o L, tá? Começando com a letra S, você também vai ter mais 3 possibilidades. Com a letra T, você vai ter mais 3 possibilidades. E assim até a letra L, que também vai ter mais 3 possibilidades. Isso é claro e evidente que dá para anotar aqui, né? Você percebe o quê? Percebe que em cada uma das possibilidades existe aqui um 4 fatorial, porque essas palavras que estão aqui, ó, na verdade essas letras que estão nessas posições aqui, elas podem permutar, tá? Então aqui você vai ter o quê? Você vai ter 4 fatorial, ou seja, com essa estrutura aqui, você tem 24 formas de escrever anagramas da palavra pastel, porque você vai permutar aqui 4 fatorial, tá? Com essa outra estrutura, você vai ter mais 24 formas. Aqui, mais 24 formas, tá? Então, para cada estrutura dessa que eu estou apresentando aqui, que são 12, você vai ter 24 formas de representar anagramas da palavra pastel, nessas condições apresentadas pelo exercício. Então, isso aqui é basicamente 12 vezes a permutação de 4. E já achou o valor de M. Tá? Simples assim. Mas trazendo aquele conceito de possibilidades, né, que a gente costuma ver por aí, resolvendo exercício, então a gente pensa assim, ó, o número N, que vai representar essa quantidade que a gente quer, tem a seguinte característica, ó. Na primeira barrinha, existe 4 possibilidades, né? Que são as 4 consoantes aí. São essas 4 aqui, ó. Tá? Na última, uma vez que você já usou uma letrinha aqui, uma consoante, eu só vou ter mais 3 possibilidades aqui no final, ó. Eu coloquei até de amarelo. E o meio vai ser sempre 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso aqui é basicamente 12 vezes a permutação de 4, que vai dar 288. Tá? Super tranquilo. Então veja que existe um significado por trás desse conceito aqui, ó. Tá? Isso aqui a galera chama de princípio multiplicativo da contagem, tá? Que é quando você tem as possibilidades de cada coisa e você multiplica essas possibilidades, gerando uma coisa maior, né? Um total maior de possibilidades aí. Tá bom? Show de bola. Então partiu para o problema 56. De quantas formas podemos colocar 8 torres num tabuleiro de xadrez, de modo que nenhuma torre possa comer a outra, ou ser capturada, né? Capturar a outra aí. Bom, esse é um problema assim que a princípio também você tem que ter o mínimo de conhecimento de xadrez ali para entender um pouco isso aí, né? Você tem que saber que uma torre para capturar a outra, elas têm que estar, porque torre só se movimenta na horizontal e na vertical. Né? Ela não se movimenta na diagonal, não se movimenta em L, não se movimenta para qualquer lugar. Não. O movimento dela é na vertical e na horizontal. Então, de modo que nenhuma consiga capturar a outra, então significa que nenhuma pode estar na mesma
vertical e na mesma horizontal, porque se tiver, uma vai capturar a outra, tá? E aí você tem uma coisa que ajuda muito a gente, eu até trouxe aqui uma imagem do xadrez, ó. Uma coisa que ajuda muito a gente é as coordenadas, tá? Porque o jogo de xadrez, ele tem coordenadas, ó, tá? Por exemplo, aqui a gente sabe que são 64 casinhas, mas vai de A até H e de 1 até 8. Então você consegue associar coordenadas para cada posição da sua peça, tá? Eu coloquei essa aqui porque é a mais trivial e fácil de você perceber que nenhuma torre vai capturar a outra, tá? Nenhuma torre vai capturar a outra. Ela estando na diagonal nesse formato, você percebe que nenhuma captura a outra, uma vez que ela só anda na vertical ou na horizontal. Perceba que nenhuma está aqui, né, na posição de ser capturada. Tá bom? Então, ó, perceba, eu coloquei até em azul aqui, ó, que é onde eu vou variar as posições. Ó, vou fazer uma permutação apenas no A e no B aqui, ó. Troquei as posições daquelas duas peças. Veja, troquei as posições ali. Mesmo assim, ela não consegue capturar. Tá? Veja que eu só fiz uma permutaçãozinha simples aqui, ó. Tá? Outra permutação também simples, ó. Permutei mais um pouco aqui, ó. O A, o B e o C. Tá? E aí você consegue perceber o seguinte, né? Já consegue intuir ou deduzir que se você ficar apenas permutando esses camaradas aqui, ó, essas letras, né? Essa coordenada, você sempre vai ter posições em que as torres não vão capturar a outra. Uma torre não vai capturar a outra. Então, como que a gente resolve esse problema? Apenas fazendo uma permutação de 8 elementos, cujos os 8 elementos são essas coordenadas aqui que estão sendo representadas por letras. Tá? É basicamente criar um conjunto de A até H e permutar esses 8 elementos. Ó, fiz mais uma permutação aqui um pouco mais trabalhada, que é basicamente espalhar um pouco mais, né, essas peças, e você percebe que nenhuma pode capturar a outra aqui, tá? Se ela fosse um bispo, né, aí poderia, porque aí você pode capturar a peça na diagonal, mas nesse caso jamais vai existir a possibilidade, uma vez que elas estão só permutando aqui nessa coordenada, tá? Uma coisa importante, é somente ou em uma ou em outra. Ou você poderia também travar as letras e permutar os números, também daria certo, tá? Ou você trava os números, que foi o caso que eu fiz aqui, e permuta as letras, tá? Você não pode fazer as duas ao mesmo tempo, porque aí você não pode garantir que nenhuma das peças, né, das torres, fiquem exatamente na mesma vertical e na horizontal. Você não consegue garantir isso, tá bom? Então, resolver o problema é fazer uma permutação de 8, tá? Simples assim, chegando aí em 40.320 formas distintas de você manusear essas torres, de modo que nenhuma delas consiga capturar a outra, tá? Super tranquilo, super tranquilo. Mas é um problema assim que, se você pegar para fazer e não tiver um bom conhecimento, mesmo tendo às vezes um pouco de entendimento do jogo de xadrez, daria um pouco de trabalho para você enxergar esse tipo de resolução, tá? As coordenadas ajudam muito a gente nesse caso aí, tá bom? Ok, então vamos para o próximo. Bom, em 1, aqui repetir, né? O 1, não há necessidade de fazer isso aqui, mas foi um erro. Em um horário especial, um diretor de televisão dispõe de 7 intervalos para anunciar comerciais. Ok, maravilha, é uma afirmação. Se existirem 7 diferentes tipos de anúncios, de quantas formas o diretor poderá colocar os 7 nos intervalos destinados a eles? Ou seja, dentro desse camarada aqui, ó, desse horário especial, tá bom? Então, o que ele vai ter que fazer, esse diretor, né? Seja lá qual for esse horário especial, ele vai ter que fazer uma divisão por 7, né, para criar aí um intervalo, 7 intervalos que estão dentro desse horário especial, e em cada intervalo ele vai colocar exatamente um anúncio para ser divulgado aí nessa televisão. Tudo bem? E aí não está dizendo nada, né? Contanto que esteja dentro desse horário especial, então qualquer
um desses anúncios pode ser passado na televisão, tá? Não importa se um passa primeiro, o outro passa por segundo, passa por último, não importa. O importante é que esteja dentro desse horário especial. Então você entende o que aí? Já entende que é uma permutação de 7, né? Você pode permutar dentro desses 7 intervalos que compõem esse horário especial as posições, né, de como você vai apresentar ou reproduzir esses anúncios, tá bom? Então é basicamente uma permutação de 7, que vai dar 5.040 formas distintas de se fazer isso, tá? Problema também super tranquilo. Bom, problema 59, de quantas formas 4 homens e 5 mulheres podem ficar em fila se, letra A, os homens devem ficar juntos. Letra B, os homens devem ficar junto e as mulheres também, tá? Então, assim, esse é um problema muito bacana e que cai muito em vestibular aí, nesse conceito de permutação, tá? Então, vamos uma atençãozinha legal aí, porque é uma coisa que cai muito, tá? Então, vamos resolver o problema A. Bom, eu tenho 4 homens e 5 mulheres, então eu tenho 9 pessoas formando uma fila. Então você pode pensar em uma sequência de 9 elementos. Tá bom? Beleza. Mas aí o cara está dizendo assim, ó, os homens devem ficar juntos. Então existe uma restrição aí, tá? Então o que a gente tem que fazer, ó? Suponha 2 conjuntos, um conjunto A que vai representar os homens e um conjunto B que representa as mulheres, tá? Ok. Sendo assim, pode-se definir um conjunto A', eu chamei aqui de A', tá? Tal que seus elementos são sequência de 4 elementos. Tá? São 4 uplas, geradas pelas permutações do elemento de A, ou seja, dos homens. Porque assim, os homens podem trocar de posições contanto que eles fiquem juntos. Então, isso aqui é uma permutação. Mas esse 4 ele poderia estar na posição do 1 e 1 poderia estar na posição do 4. Eles ainda estariam juntos, tá? Então existe uma permutação de 4 elementos aqui, ó. Tá bom? Então, essas permutações geram sequência de 4 elementos, tá? Na verdade são 24, né? Porque são permutações de 4 elementos. Então a cardinalidade desse cara a gente já sabe que é 24, né? São sequências de 4 termos geradas pela permutação de 4 elementos. Beleza? Ok. Como as mulheres não precisam ficar juntas, então não há a necessidade de permutar seus elementos separadamente. Tá? Não há essa necessidade. Porém, note que a junção dessas 4 uplas, tá? Geradas pela permutação aqui dos homens, né? E devidamente coladinhas ali um elemento, um termo com o outro, tá? Então a junção dessas sequências com os elementos do conjunto B, que são as mulheres, formam as possíveis filas de 9 pessoas. Isso é muito claro, tá? Como não temos que deixar as mulheres juntas, então temos sequências de 6 elementos. Olha o exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Os homens, vocês têm que olhar como se fosse um bloco só. Tá? Eles estão ocupando, por assim dizer, uma posição somente. Digamos assim. Tá? Então, ó, você vai fazer uma permutação aqui de 6 elementos. 5 das mulheres, mais um que a gente vai adotar, tá? Que vai ser um bloco único. Então a gente vai entender que é um elemento só. Porque esses homens têm que estar sempre juntinhos ali, ó. Tá? Então você vai fazer uma permutação de 6 elementos aqui, nesse formato que eu apresentei embaixo. Ok? Bom, então continuando a leitura aqui, ó, mas como não temos que deixar, já foi falado, imagine o conjunto C, cujos elementos são 6 uplas, são esses caras aqui permutados, tá? Que eu acabei de falar, só para a gente se organizar. Vamos imaginar um outro conjunto C que vai ter como elementos essas permutações de essas sequências de 6 elementos aí, geradas pela permutação desses 6 elementos, tá bom? Bom, e devemos observar que os homens têm, como eles estão juntos, eles devem ser observados como um bloco único, tá bom? Show! Então, resposta disso aqui
é a permutação de 4, tá? Vezes a permutação de 6. Por quê? Tá? Bom, você vai perceber que permutação de 4 é exatamente esse bloco dos homens. Então vamos supor, por exemplo, essa permutação aqui. Ó. Vamos supor. Exatamente H1, H2, H3, H4. Coloca essa sequência de 4 termos no lugar onde está escrito homens aqui. Tá? Coloquei isso. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma permutação de 6 elementos. Beleza, eu gerei uma certa quantidade, que é a permutação de 6, ou seja, 720, tá? Permutação de 6, 720. Maravilha, então já tenho 720. Bom, mas o que eu tenho mais aqui? Eu poderia pegar esse H4 aqui e colocar na primeira posição, o H1 colocar na posição do H4. Jogar para cá de novo onde está escrita a palavra homens. E fazer de novo essa permutação de 6. Tá, eu poderia, gerava mais o quê? Mais 720. E isso eu vou fazendo quantas vezes? Vou fazendo 24 vezes, porque é exatamente a quantidade de permutação que eu tenho aqui, ó, para os homens, tá? Então, é permutação de 4, ou seja, 24 vezes a permutação de 6, que é a quantidade de vezes que eu vou repetir esse processo, tá? Então, é por isso que a gente chega nesse caso aqui, ó, permutação de 4 vezes a permutação de 6. Tudo bem? Maravilha? Bom, e aí dá 17.280 formas quando você faz esse processo aqui. Tá bom? Maravilha. Letra B. Supondo dois conjuntos A e B, igual a gente já fez lá no primeiro caso, sendo assim, pode-se definir mais dois conjuntos, A' e B', tá? Tal que seus elementos são 4 uplas e 5 uplas geradas por quem? Pelas permutações dos elementos de A e pelas permutações do elemento de B. Ó, veja que as mulheres também agora estão juntas. Então, assim, são bloquinhos separados, bloquinhos de homem e bloquinho de mulher, tá? Que vai estar juntos ali e vão estar permutando entre eles. Então, aqui é permutação de 4, o bloquinho dos homens, e o bloquinho das mulheres é permutação de 5. Tá? Só que quando você tem esses dois bloquinhos, o bloco da mulher também pode ficar na frente do bloco dos homens, assim como dos homens na frente da mulher. Então ainda você tem uma permutação de 2. Tá? A permutação dos dois blocos. Então, o que a gente pode concluir com isso? Tá? Note que a junção dessas sequências, assim como sua permutação, formam as possíveis sequências de 9 elementos, que são as nossas filas de 9 pessoas. E essas são elementos do conjunto A', cartesiano, B'. Tá? Porque quando você faz o produto cartesiano de um conjunto com 4, sequências de 4 elementos, com um conjunto de sequência de 5 elementos, o resultado desse produto cartesiano é um conjunto que tem elementos com sequência de 9 elementos. Tá? Tudo bem? Então, você já está gerando as filas possíveis aí. Só que aí tem um grande porém, que são os bloquinhos, né? Vai ter um bloquinho sempre na frente, ó. Esse bloquinho aqui vai ser os homens, e aqui os bloquinhos das mulheres vão estar em segundo plano. Mas a gente sabe que as mulheres também podem ficar na frente. Ou seja, o B' poderia estar aqui e o A' aqui. Então, ainda existe uma permutação de 2. Tá? Portanto, pelo lema 1 e pela essa qualidade de permutar 2 vezes, a gente pode fazer isso aqui, ó, permutação de 2 vezes a cardinalidade desse conjunto aí, que é as nossas filas, tá? Que vai ficar exatamente permutação de 2 vezes a permutação de 4, que é exatamente a cardinalidade do conjunto A', vezes a cardinalidade do conjunto B', que é a permutação de 5. O resultado disso dá 5.760 formas. Tá? Então, assim, observa muito bem como que foi feito a resolução, porque dá para você fazer muito simples, tá? De forma muito simples a resolução desse problema. E são problemas que caem muito, tá? Em vestibular, quando você fala de permutação. Tá bom? Ok. E aí vamos para o nosso último problema. Bom, temos 5 meninas e 5 meninos. Maravilha. Temos isso. É uma afirmação. De quantas formas eles podem ficar em uma fila
se os meninos e as meninas ficam em posições alternadas, tá? E aí você começa a enxergar uma complexidade, né? Porque não está mais agrupadinho ali. Então, como que você pode pensar em resolver isso daí, tá? Veja que existe um truque fácil de fazer isso aqui, que aqui eu vou chamar de operação estrela, tá bom? Só porque não é uma operação de produto cartesiano, é uma coisa similar, mas não é igual. Mas eu estou dando o nome de operação estrela, tá? Vamos lá. Resolução. Então, supomos aqui dois conjuntos, conjunto A que representa os meninos e um conjunto B que representa as meninas. Tá? Então, sendo assim, podemos definir um conjunto A' e um B', cujos elementos desses caras aqui vão ser exatamente as sequências de 5 elementos geradas pelas permutações dos elementos aqui, ó, meninos e meninas. Tá bom? Ou seja, vai ser 5 fatorial, né? A permutação de 5 elementos é 5 fatorial. Ou seja, a cardinalidade de A' vai ser 5 fatorial. A cardinalidade de B', 5 fatorial também, tá? Que é a permutação das meninas. Tá? Então, portanto, a junção de uma forma particular, e essa operação aí particular que eu vou chamar de estrela, que a gente vai perceber agora, que vai ficar muito fácil a ideia de entender esse tipo de resolução de problema, tá? Então, fazendo essa junção, usando essa operação particular, essas 5 uplas de meninos com as de meninas formam sequências de 10 elementos, que é exatamente a fila que ele está querendo formar aqui, tá bom? Então vamos lá. Resolução, ó, seja a linha estrela B', ou seja, é a operação, tá? Particular aqui, não é produto cartesiano, porque você vai ver que tem uma leve distinção. Eu estou chamando apenas de estrela, mas é muito parecido, mas tem uma leve distinção, tá? Bom, o produto aqui desses conjuntos é resultante da operação particular entre o conjunto A' e B'. Ok. Então, a permutação de 2 vezes a cardinalidade desse conjunto resultante dessa operação é exatamente a quantidade que queremos. Vamos dar uma olhada, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos analisar da seguinte forma. A operação estrela, veja como ela sucede. Você tem aqui exatamente um menino, pula uma casinha, menino de novo. Pula outra casinha, menino, e isso vai acontecendo. Da mesma forma, as meninas embaixo. O que é a operação estrela que eu estou fazendo aqui para resolver esse problema, né? Esse truque. É exatamente isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Encaixou. Esse encaixe forma uma fila de 10 elementos. Tá bom? E eles estão alternados. Tudo bem? Mas veja, quantas vezes eu posso fazer isso aqui? Quantas? Eu posso fazer isso aqui 120 vezes para cada combinação das meninas. Porque eu tenho 120 formas distintas de organizar esses meninos aqui, começando com o menino, tá? Então, vamos lá, 120 vezes, encaixou aqui. Encaixou aqui. Beleza, tenho 120. Tá, aí eu troco as meninas aqui embaixo. Uso outra combinação das meninas aqui. Vou de novo, mais 120 vezes. Troco as meninas de novo. Vou de novo, mais 120 vezes. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou somando 120 mais 120 mais 120 para cada combinação das meninas embaixo. Tá? Só que as combinações das meninas aqui são também 120. Então, quantas vezes que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu vou fazer 120 vezes. Tá? Então, vai ficar 120 vezes 120, que é basicamente, pelo lema 1, o produto desse carinha aqui com esse carinha aqui, que vai gerar 120 vezes 120, que dá aí 14.400, tá? Que é a cardinalidade desse conjunto resultante aqui, ó, a linha estrela B'. Tá bom? Só que aí tem mais uma coisinha ainda, mais um simples resultadinho, que é o quê? Como eu comecei com o menino aqui, eu também poderia estar começando com a menina. Ó, eu posso fazer essa troca, tá? Então, isso aí é uma permutação de 2 elementos, né? Quais são os dois? O bloco dos meninos e o bloco das meninas. Então, é por isso que ainda tem essa permutação de 2 aqui, ó. Tá bom? Tá? E aí, beleza. Aí a gente consegue definir quantas sequências de 10 elementos
a gente pode ter, tá bom? Ó, encaixou. Você vai fazer isso com as meninas agora começando, da mesma forma. Então é basicamente multiplicar por 2. Então, permutação de 2 vezes a permutação de 5, que é a cardinalidade desse cara, vezes a permutação de 5, que é a cardinalidade desse carinha aqui também. Então é um produto de permutações. Aqui não é uma vírgula, era para ser um ponto, tá? Bom, e aí 2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial. Fazendo esse produto aqui, a gente chega em 28.800 formas de se fazer isso, tá? Então, assim, essa operação estrela aqui é um truque que a gente usa para resolver problemas, nesse caso aqui, ó, de problemas alternados, tá? De posições alternadas. Acho que é bem tranquilo de entender e muito fácil de resolver questões assim, usando essa tática, tá bom? Então, maravilha, gente. Então é só isso mesmo por hoje, tá? Foi problemas, assim, bem elaborados, alguns, né? Outros mais tranquilos, mas a gente estava falando tudo aí de basicamente permutação, tá? Muito pouco conceito aí de arranjo, tá? Então é isso, tá? Deixem um like caso vocês tenham gostado, se inscrevam aí caso vocês não sejam inscritos, tá bom? E compartilhem também com seus amigos caso tenham gostado, né, dessas resoluções, né, das aulas, do modo que eu venho explicando os conteúdos aí, tá? E deixem seus comentários, assim como dúvidas, sugestões, né? Coisas que vocês acharem interessante aí, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima aula.